Irmãos, nós estamos estudando Números capítulo 3 e já começamos falando de algumas coisas e hoje nós vamos continuar fazendo isto. Nós já lemos uma porção deste texto, já aprendemos algumas coisas e nós fomos até o verso 4 do capítulo 3. E aqui nós paramos para falarmos do sacerdote e falamos aí do que Deus requer dos sacerdotes, do caráter do sacerdote, das exigências que Deus tem para com aqueles que exercem o sacerdócio diretamente, que representa esse Deus de uma maneira clara e objetiva. Nós vimos que o sacerdote, na verdade, ele carrega sobre os ombros o Israel de Deus. E estes símbolos que nós vimos representando as tribos é um símbolo de que estava sempre diante dos seus olhos, de que ele era uma pessoa que assumia diante de Deus a responsabilidade para com a nação de Israel, para com todas as tribos. Mas o sacerdote, ele não poderia fazer o trabalho que deveria ser feito sozinho. Ele iria exercer a função espiritual e Deus providenciou pessoas para ajudá-lo e trabalhar nos bastidores, enquanto Deus, através do sacerdote, fazia exatamente aquilo que Deus queria fazer com o seu povo. E nós observamos que Deus escolheu uma tribo para isso. O verso 6, nós começamos a tomar conhecimento dessa tribo, dessa exigência de Deus. E o que é interessante, irmãos, que o Antigo Testamento, Deus, desde lá do Egito, Deus determina a posse do primogênito. E isto para que permanecesse no coração do povo de Israel aquilo que Deus tinha feito para com Israel e feito com o Egito para abençoar a Israel. Essa primogenitura, ela tinha um lado espiritual, mas tinha um lado didático, para que o povo pudesse, a todo tempo, ter na mente o que Deus fez por Israel. E mais tarde, o Israel de Deus, todos que são chamados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pudesse também ter essa mesma visão. Só que aqui, nesse texto, Deus substitui essa questão da primogenitura por uma tribo. Israel agora estava oferecendo a Deus uma tribo como substituição aos primogênitos, tanto dos animais quanto das pessoas. Deus estava tomando como oferenda a ele, para servi-lo no templo, a tribo de Levi, e também os seus animais. O que é interessante é que Deus toma essa tribo para servir no templo. E no verso 6 em diante, nós temos aqui o relato de Moisés
com relação a isto. Deus fala a Moisés para que Moisés pudesse fazer chegar a tribo de Levi à presença de Arão, diante de Arão, o sacerdote, para que esta tribo estivesse a serviço do Senhor, servindo a Arão, auxiliando-o no trabalho do tabernáculo. O verso 7 diz, e que eles cumpram os seus deveres para com ele, Arão, sacerdote, e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. E aí começa o que nós vamos entrar daqui a pouquinho, a especificação do que eles deveriam fazer. Mas durante a semana, eu fiquei perguntando, por que Levi? Por que a tribo de Levi? Por que não a tribo de Benjamim? Por que não qualquer outra tribo? Isso aqui era algo que Deus estava falando para Moisés que assim seria. Por que não outra tribo? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual foi o critério de Deus? Será que a Bíblia deixa algum rastro disso? Dá uma seguradinha, porque eu sei que o senhor já pegou. Dá uma segurada. Será que a Bíblia deixa alguma margem para a gente entender esse critério de Deus? Porque nós, desde criança, a gente vai aprendendo tribo de Levi, a tribo de Levi, os levitas, e a gente não procura saber o porquê disso. Aí eu falei, eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer essa pergunta. Porque o bom da exposição bíblica, que é diferente de outras exposições, outras maneiras de pregar, de fazer o estudo da Bíblia, é que você não precisa de terminar o que você está fazendo. No caminho, você pode pegar algumas variantes e aproveitar aquela variante que o texto lhe dá para você estudar alguma coisa, para entender o porquê daquela realidade que Deus está construindo. Porque eu entendo que Deus tem entrelaçado, irmãos, a uma espinha dorsal, todas as realidades que permeiam e que passam às margens desta espinha dorsal. Deus tem isso. Deus não faz a coisa desligada. Deus escreve a sua transhistória. Essa história está muito antes de toda a história. E essa história vai estar muito depois de toda a história. Por isso que eu chamo de transhistória. A história de Deus passa pela minha história e passa pela sua história. A história de Deus tem passado pela história dos nossos antepassados e vai passar pela história dos nossos descendentes. Então, quando eu pego um texto como este, de algo extremamente significante, não só para Israel, mas para a igreja hoje, eu me dou o luxo de perguntar por que os levitas? Por que não Benjamim? Por que não qualquer outro das tribos de Israel? Não é? Como nós poderíamos perguntar, por que Judá? Por que Judá foi escolhido para ser a tribo do Messias? Poderíamos perguntar também. E a Bíblia vai dando-nos respostas. Vai dando-nos um perfil. E eu tenho procurado isso, irmãos, não só para o estudo com os irmãos,
mas para um aprendizado pessoal. Porque na realidade, biblicamente, eu já deveria estar fora do sacerdócio. Porque eu já passei dos 50 anos. É só até 50. Né? É só até 50. E Deus sabe por que isso. E eu também sei. Eu também sei. Não que o sacerdote deixaria de ser sacerdote. O sacerdote estaria nos bastidores abençoando os sacerdotes jovens até 50. Dos 30 aos 50. Mas Deus, de uma maneira especial, nos permite chegarmos um pouco mais além, não é? Mas Deus tem algo a me ensinar, e alguma coisa eu vou passar para os irmãos, outra coisa eu não vou passar para os irmãos, porque tem a ver só comigo, né? Mas eu queria fazer essa pergunta. Por que a tribo de Levi? O senhor ia dizer o quê? O senhor ia dizer, então eu segurei o senhor à toa. O que o senhor ia dizer? Também. Também. Na quarta-feira. Deus soube. E ele diz isso para Israel. Não fostes vós que me escolhesse, foi eu que escolhi vocês. E também tem uma coisa, vocês não são a maior nação. E nem a melhor. Acaba sendo a menor e a pior nação. Então essa é a vocação soberana de Deus que permeia toda a teologia bíblica, irmãos. A gente tem uma mania assim de trazer para o calvinismo e arrastar algo que é universal e colocarmos dentro da cabeça de Calvino. O senhor falou a palavra certa. Isso não é Calvino. O que Calvino fez foi sistematizar algo para ficar fácil na didática. Mas isso é uma teologia bíblica. Não é calvinista, nem arminiano, não tem nada a ver com pessoa. Isso aqui é algo de Deus, isso é uma teologia bíblica. Deus é o Deus soberano e pronto, acabou. Se você não gostar, ele continua sendo. Então, eu perguntei, por que Levi? Como eu perguntei exatamente, por que o Ezequiel? Porque na minha mocidade tinha pessoas muito mais capazes, muito mais dignas do que eu. Muito mais preparadas, muito mais de pedigree espiritual do que eu. Então a mesma pergunta que eu perguntei por que Levi, eu perguntei por que Ezequiel. Ninguém faz, assim, além dessa resposta teológica que às vezes nos ajuda muito a escapar pela tangente. Deus é soberano, né? Você passa pela sua cabeça algum fato de Israel que deu à tribo de Levi um peso diante de Deus, para que essa tribo pudesse ser a tribo dos que iriam servir a Deus no templo. Por exemplo, a Bíblia traz desqualificações. Nós olhamos vários irmãos, várias nações, várias pessoas sendo desqualificadas. Aqui mesmo no texto, nós temos 2 que foram consagrados,
que foram colocados diante do Senhor, mas morreram, mesmo sendo ungidos. Não é? Que é Nadab e Abiú. Os dois foram mortos. Então, essa desqualificação para servir a Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Você pode olhar, se você procurar, você acha. Agora, a qualificação também está. A qualificação também está lá. Então, o que qualificou, assim, olhando de um ângulo humano? Claro que, ao ponto de vista de Deus, nós só podemos olhar até onde Ele nos permite chegar. Então, quando você chega e diz, pronto, você só chega até aqui, fica aqui, porque senão você vai ser torrado se você passar daqui para lá. Não é? Então, até onde Deus revelou, o que qualificou os levitas? E aí, a hora que os irmãos, nós lermos esse texto, os irmãos vão ver um outro lado dos levitas. Que é um lado fantástico que nós perdemos hoje. Um dos grandes problemas que a igreja do Senhor Jesus vive hoje é dos sacerdotes que estão dirigindo esse povo. Os sacerdotes que estão dirigindo esse povo de Deus têm tido, irmãos, esse povo não é fácil. Em momento nenhum, a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo fácil de lidar com ele. O próprio Deus quis várias vezes fulminar-nos. Tenho certeza disso. A começar de mim. Tenho certeza que às vezes Deus olha para mim e diz, cara, eu vou ali arrancar o pescoço. Vou varrer você da minha presença. Tenho certeza disso. E às vezes Deus fez isso. Então, para mim hoje, o grande problema da igreja de Deus são os rapazes, as moças, que nós estamos investindo como obreiros. São os picaretas que estão fundando pequenas igrejas porque são grandes negócios. Pessoas que estão representando a Deus e não estão qualificados para representá-lo. Estão dizendo que serve a Deus, mas estão servindo a si mesmos. Estão dizendo que estão adorando a Deus, mas estão adorando os seus intestinos. Prazer, luxo, vaidade, orgulho. A tribo de Levi entra, irmãos, num momento crítico da história de Israel. Aparece um sacerdote fantástico. E aqui eu quero dizer para os irmãos que a fidelidade de Deus a mim, enquanto sacerdote, só dura enquanto a minha fidelidade a Ele foi mantida enquanto sacerdote. Tenho certeza que pode acontecer qualquer coisa comigo, eu vou ser salvo. Agora, continuar sendo sacerdote depende estritamente da minha fidelidade a Deus como sacerdote. Duas coisas distintas.
Um, o meu chamamento para ser salvo. Outro, o meu chamamento para ser pastor. Duas coisas distintas. Salvo eu vou ser para sempre. Agora, pastor, enquanto for fiel. E Deus já não me desqualificou pela pura graça do Senhor. Não há em mim nenhum mérito em continuar sendo pastor. E principalmente pastoreando a Igreja Central de Araraquara por todo esse tempo e por tudo quanto Deus tem feito. Mas o grande perigo é exatamente aqui. Arão foi um sacerdote fantástico, enquanto Moisés estava ao lado dele. E infelizmente, a vida espiritual tem muito a ver com isso. Pessoas caminham com Deus enquanto tem alguém ao lado dele para ajudar a caminhar com Deus. São aqueles eternos dependentes. Vai. Ou se não for reboque, vai a escora, né? Aguenta aí porque o negócio está fraco aqui. Maridos, mulheres. Acontece isso. Muitas vezes o marido vem à igreja porque a mulher é espiritualmente forte. Se ela morre, o marido sai da igreja. Às vezes a mulher vem porque o marido é espiritualmente forte. Ele morre, ela sai da igreja. Eu já presenciei isso inúmeras vezes. Mas Arão chega no momento crítico da história de Israel. E Arão, foi passado a Arão o bastão. Não definitivamente, mas diz, fica aqui com o povo, que eu vou ali falar com Deus desse povo. E nós já falamos aqui num domingo desse, que a única coisa que Israel precisava, não era de um outro Deus, era de esperar no Deus que eles tinham. É o que nós precisamos, e a função do sacerdote é dizer exatamente isso, essa é a minha função. Se eu encontrar com a Demir hoje e com a Vânia, eu vou dizer para ele, irmãos, o Senhor deu e o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Continue crentes. Continue crentes. Porque essa é a minha função. E essa é a função de todo crente. Mas houve uma demora. Arão não sabia o que estava acontecendo e o povo também não sabia o que estava acontecendo. Apenas Moisés e Josué. Então o que acontece? Demora, o povo começa a reclamar. E é assim, todo o tempo é assim, irmãos. O grande problema do Caio Fábio não foi o Caio Fábio. O grande problema do Caio Fábio foi a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira começou a idolatrá-lo. A igreja brasileira começou a convidá-lo e pagar um cachê altíssimo para que ele pregasse. Os pastores começaram a tomar o Caio Fábio como paradigma, não é Jesus. E isso sobe a cabeça de qualquer ser humano, irmãos. Ele confessou isso. O povo começa a pressionar Arão. Olha, o homem que nos tirou, mudou aqui. O texto diz lá, Arão diz para Moisés, quando Moisés o confrontou, diz assim, o povo disse a mim, o homem que nos tirou do Egito, desapareceu. Esse Moisés, usaram a expressão.
Não foi o homem. A Bíblia diz o seguinte: Deus tirou o povo de Israel com mão poderosa. E Deus diz: eu dei o Egito, eu dei homens por ti. É Deus que faz, irmãos. A primeira coisa que Arão poderia ter batido nesse povo e dizer assim: vocês estão enganados. Moisés não é nada. O Deus de Israel é tudo. Mas o homem é tremendo. Ele aceitou isso. Faça-nos deuses, porque estava impregnado no coração daquele povo a idolatria do Egito. Ele estava começando a sua caminhada com Deus e precisava ter um sacerdote de punho forte, porque o sacerdote leva esse povo à presença de Deus e não pode levar com máculas. E aí o sacerdote mente para Moisés. Diz assim: eu pedi o ouro, joguei no fogo e aconteceu um milagre. Isso é de Deus. O bezerro fez assim, puf! E se fez, milagre é de Deus. Para agradar o povo. Ele mente. Ele forja. Olha para quem, irmãos? Ainda bem que foi para Moisés, porque se fosse para Deus, ele teria sido fulminado ali. Moisés era o irmão dele. Moisés era o chefe dele. Ainda bem que foi para Moisés e não para Deus essa mentira. Porque se tivesse sido por muito menos, Deus havia desqualificado um punhado de pessoas. Então surgiu esse negócio. Irmãos, quantos milagres mentirosos que tem Arões da vida tapeando o povo de Deus. Hoje, aí nesse tempo, Moisés desce. O que Moisés faz com as tábuas da lei, irmãos? Aonde? Hein? Isso é no filme que faz isso. Mas biblicamente não é isso que acontece. Ele desce e aí Josué diz assim: isso é grito de vitória. Há no arraial uma gritaria. Era normal eles cantarem. Aí Moisés disse: isso não é grito de vitória, nem grito de derrota. Isso é um cântico. Aí quando Moisés vai descendo e toma a visão do que está acontecendo, ele quebra ao pé do monte a lei do Senhor. Ele quebra as duas pedras e desce. Fica irado. Irado. Está lá no capítulo 32 de Êxodo. Vamos ler do verso 25 até o 29. Êxodo 32, 25 a 29. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. O que eu acho isso aqui fantástico, irmãos, Moisés não entra no arraial. Moisés não entra no arraial. Ele não se contamina. Moisés não quer fazer parte dessa vergonha. Mas Moisés faz um chamado. E esse chamado, irmãos, para mim é o start no coração dos filhos de Levi. Quem é do Senhor, vem até mim. Ou seja, quem não se dobrou a esse bezerro, quem não substituiu o Deus de Israel por essa coisa, quem não assentiu na fraqueza desse sacerdote, porque o embate só aconteceu depois. Aquilo que eu contei para vocês só aconteceu depois. Vem até mim. E aí o que aconteceu? Se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, como que isso aqui é fantástico. Deus passa pela minha e pela sua história. E eu acredito, irmãos, que não foi algo assim, sem vontade de participar. Porque eles eram do mesmo quilate, eles estavam envolvidos na mesma cultura, eles foram criados da mesma maneira. Mas algo profundamente no seu coração dizia a eles para eles não misturarem com isso. Isso é alguma coisa de errado. Eles não poderiam não saber o que era, mas alguma coisa estava errado e eles não iriam se misturar com isso. E não se misturaram. E agora o chamamento, irmãos, é para eles. Ele não diz, Moisés não chegou e me diz assim, venham a tribo de Levi até mim, não disse. Ele jogou o chamado para todas as tribos. Ele diz aqueles, olha aqui, ele diz assim, ó, quem? Qualquer um que é do Senhor, venha até mim. E os filhos de Levi vieram em peso até a presença do Senhor. Irmãos, algumas coisas nós não sabemos porquê, outras coisas Deus nos livraram de uma maneira fantástica. Porque Ele iria fazer alguma coisa conosco lá na frente. E quando foi chamado, eu disse, eu me qualifico para isso. Eu não dobrei ao bezerro. Eu me qualifico para isso. Agora, irmãos, é um lado de servir a Deus que nós não assumimos hoje. Nós não assumimos até por causa da cultura na qual nós estamos inseridos. O que todo mundo está pondo na nossa cabeça e somos punidos se fizermos o contrário. É a política do bem
conviver. Mesmo que o outro esteja indo para o inferno. É aquilo assim, questão de Deus é uma questão individual. E eu, como boca de Deus, eu não falo nada. Está indo filho para o inferno, está indo genro para o inferno, está indo netos para o inferno, está indo cunhado para o inferno, está indo vizinho para o inferno, está indo companheiro de trabalho para o inferno, vai passar a vida toda ao seu lado, vai dormir com você e vai para o inferno. Por causa da sua omissão. Esse povo aqui, irmãos, não foi para morar e servir primeiramente chamados no templo. O primeiro chamamento dos filhos de Levi foi para exercer justiça. Para criar no povo um temor de Deus, pelo nome do Senhor, porque Deus não pode conviver com idolatria. Ele não pode. A natureza de Deus não permite a Deus conviver com a idolatria. Com ninguém. Nem homem, nem anjos. A mãe já ouviu a voz da criança chorando. Não pode. Deus não divide. Então, irmãos, a bênção viria sobre os levitas quando eles exerceram a justiça de Deus. E foram mortos pelos levitas, mais ou menos, 3.000 homens. Como é romântico falarmos dos levitas cantando, falarmos dos levitas trabalhando no templo, falando dos levitas amolando as facas, falando dos levitas juntando lenha, falando dos levitas, mas nós esquecemos que o lugar dos levitas, em primeiro lugar, eles foram chamados para exercer a justiça de Deus. Vocês são meus, somos do Senhor. Então vá lá e diga para eles que vocês são meus, matando-os. Matando-os. Isso pesa. Eu sei que você vai para casa encucado com esse negócio hoje. Às vezes, irmãos, nós não usamos a nossa espada para não permitir que algo cresça diante de nós. E deixamos ir para ver o que vai dar. Em primeiro lugar, os levitas foram chamados para dizer para o povo o quanto que Deus é zeloso. E às vezes, irmãos, eu tenho dito isso no presbitério, e hoje eu me arrependo tremendamente, não vou fazer isso mais. Não vou fazer isso mais. Muito embora eu tenha pouco tempo para fazer isso. Mas não vou fazer isso mais. Qualquer jovem, qualquer um que for para ser pastor, se ele não cumprir o que a Bíblia diz, eu vou meter a caneta nele se depender de mim, não vou aprovar a ordenação dele. Porque eu descobri, irmãos, nesse estudo, que o problema da igreja do Senhor temos sido nós, os pastores. Nós, a liderança. Porque o povo sempre vai ser o que o povo é. O que o povo é. E tem pastores. Não é igreja. Não, pastores. Pastores. A liderança. Ontem tivemos um casamento aqui, o pastor que fez foi da Quadrangular. Aí ele perguntou para mim de púlpito, como que eu vou fazer? Falta de ética.
Posso bater palma? Eu poderia ter dito não. Mas falta de ética. O senhor que sabe. Deu palma. Aí eu passei perto da moçada que ia casar, fala assim, aqui não é assim, viu? Aqui não é isso que acontece, viu? Os que iam casar. Não espere que no seu casamento isso vai acontecer. Porque comigo dirigindo não acontece. Porque, irmãos, o povo sempre vai ser esse povo que procura fazer o servo de Deus pecar. Porque o que o povo quer é um referendo do seu líder espiritual para fazer aquilo que ele quer fazer. E a função do líder espiritual não é fazer o que o povo quer fazer, mas fazer aquilo que Deus quer que o povo faça. A bênção está aí. Moisés termina o texto e vá lá, faça isso para que a bênção esteja sobre vocês. E foi isso que eles fizeram. E com aquilo, irmãos, Israel recebe mais uma oportunidade de caminhar com Deus. De caminhar com Deus. Alguém morreu pelo seu pecado. O pecado mata, irmãos. A Bíblia diz que o pecado mata. Você pode não cair duro e fulminado, pode que um pastor não pegue uma espada ali, trace o pescoço, mas o pecado mata. A Bíblia diz que o pecado mata, irmãos. E mata em todo o tempo. Mata, mesmo que a Constituição brasileira diz que não mata. Mas o pecado mata, espiritualmente. Mata uma nação, mata uma família, mata um município, mata uma pessoa. Mata a raça humana. O pecado mata. O pecado mata. Cigarro mata, irmãos. Mesmo que seja liberado. O cigarro mata. Mesmo que você tenha 70 anos e ainda não morreu. Mas se você fizer um teste no seu pulmão, e na sua pele, você tem um pulmão e uma pele de fumante. Porque cigarro mata. Cigarro mata. E o pecado mata espiritualmente, irmãos. Vá lá. Faça o que tem que ser feito. E vocês vão ser abençoados. E com vocês abençoados serão todo Israel de Deus. E foi assim que aconteceu. Aí há o confronto, que é natural entre o irmão e o sacerdote. Maria vai com as outras. O pior coisa, irmão, você ter um líder espiritual mole, manipulável. A pior coisa na vida é ter um líder espiritual manipulável por qualquer coisa. Por dinheiro, pela sua posição, pela igreja que pastoreia, por qualquer coisa. Essa é a pior coisa na sua vida espiritual. Ter um líder manipulável. Moisés vai lá, confronta esse líder, dá-lhe uma chapuletada violenta, corre para Deus e intercede pelo povo. Corre para Deus e intercede pelo povo. É assim que faz o líder. Carrega o povo nas costas. Então, irmãos, ser levita é muito mais do que ter o privilégio de comer do templo. Ser levita é muito mais do que ter um lugar no centro de Israel para morar. Ser levita é muito mais do que ter título, posição. Porque ser levita
é fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Sem questionar. Sem reclamar. Para um levita, bastava saber que o Senhor o havia destinado para a sua obra. E isto lhe comunicava dignidade e propósito. Mesmo que fosse uma espada ou uma estaca do tabernáculo a ser carregado. Mesmo que fosse um couro curtido ou catiçal de ouro do interior do tabernáculo. Para o levita, o que o dignificava era fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Queria que fosse feito. Então, irmãos, eu e vocês são chamados para isso. São chamados para fazer isso. Há algo que Deus vai fazer amanhã que tem a ver comigo e com você hoje. E se nós não fizermos direito, algo pode dar errado amanhã. Porque eu e vocês guardamos a espada. E não cortamos o pescoço da pessoa que deveria ser cortado. Como eu me arrependo hoje de não ter feito isso, irmãos. Recentemente, eu poderia ter feito isso. E não fiz. Mas hoje eu tenho nas mãos 2 para fazer, e vou fazer. O que depender de mim, eles estão fora. Agora, não só depende de mim. Mas eu vou dizer, Senhor, tome nas tuas mãos e acabe com eles. O Senhor mesmo. Eu já tenho feito isso. Deus, a tua igreja foi comprada com o teu sangue. E esse cara que está aí, ele não tem nada a ver com isso. Ele só está bagunçando aquilo que o Senhor fez. Então, Senhor, dá um jeito de tirar esse cara de circulação. Deus pode tirar de circulação qualquer um. Basta dar um curto na nossa cabeça, nos nossos olhos, qualquer lugar. É só ligar um fio com o outro. Porque, irmãos, a igreja sempre vai ser a igreja. Um povo difícil. Nós somos difíceis. Só Deus para nos suportar. Só Deus para ter misericórdia de nós. E quando nós temos líderes que cooperam com as nossas patologias, irmãos, aí que o negócio bagunça de verdade. Ontem à noite eu estava conversando com um grupo de irmãos, falando sobre o valor do segundo pianista. E aí a Simone do André disse que ela é batista. E ela veio aqui para Araraquara, frequentou a igreja batista por 1 ano. E ela não gostou. Ela veio para cá e não gostou. Por estar gostando da igreja presbiteriana. Mas aí ela veio falar comigo e ela disse assim, pastor, só tem um problema. Eu acho que ela ia cantar. Num dos cultos eu descobri que ela, não sei se é cantar ou tocar, ela canta e toca. Aí eu disse assim,
ela disse para mim, pastor, só tem um problema, eu sou batista. E eu falei, é um problemão mesmo. Porque meu pai também é batista. Ela ficou. O André passou por aqui e foi embora. Depois o André voltou. E hoje eles estão casados. Você vai dizer, Deus estava com esse negócio no coração. Estava. Mas esse negócio passou pelas minhas mãos. Casamento do André, eu disse isso para ele ontem, brincando. Passou pelas minhas mãos. Pelas minhas mãos. Eu não sabia. Não sabia. E eu não preciso saber, eu preciso fazer meu papel hoje. Não preciso saber nada de amanhã. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que seja feito hoje. Agora amanhã não é problema meu. Não é problema meu. Tanto para a bênção, quanto para a maldição. Nós somos chamados. E a gente precisa entender isso. Para a justiça de Deus e para as bênçãos de Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Camarada, você está amaldiçoado. Claro que você não vai falar isso. Mas diante de Deus você pode pronunciar isso. Porque a maldição vai chegar, irmãos, mesmo você falar e não falar. Moisés diz, vai lá, faça isto, para que a bênção chegue na sua casa. A bênção chega pela desgraça do outro. E eu preciso fazer isso. Isso. Mas você pode no coração produzir isso. Reverendo Francisco Leonardo, uma das imagens mais fortes que eu tenho do seminário, não foram os sermões bonitos, abençoadores, que eu participei dos cultos do seminário. Claro que eles também têm o seu lugar na minha memória, no meu banco de dados. Mas o mais forte, que eu não esqueço nunca mais, e deveria ter lembrado disso na hora que eu deveria ter passado a espada, foi quando nós chegamos no meu primeiro ano, nas férias de junho, calor ainda, com todo o romantismo de seminário. Reverendo Francisco Leonardo estava de preto. Ele quase nunca usava terno. Porque terno combina com bicicleta. E ele ia de bicicleta para o seminário. Era o reitor do seminário. Doutor na Alemanha, doutor em Tel Aviv, doutor pelo Mackenzie. Punhado de doutorado ele tinha. Estava de preto. No culto, primeiro culto do semestre é dele. É do reitor. Nós reunimos. E ele com aquela voz piedosa, que só a voz dele acaba com a gente, diz, irmãos e irmãos, na Holanda se usa terno preto no sepultamento. Meu coração hoje está assim. Porque o irmão fulano, o irmão Siquilano, o irmão Beltrano foram desqualificados. Não mais serão seminaristas. Não mais serão pastores. Estão desqualificados. E 2 deles eram da minha classe. Eram calouros. Aí eu encontrei com um líder da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse líder diz assim. Eu falei para ele assim. Falei, meu irmão, que pena fulano ter sido desqualificado.
A Igreja Presbiteriana do Brasil perdeu uma grande mente. Irmãos, ele transou com a mulher que nós viajamos de Belo Horizonte a Recife. Ele achou um momento para transar com ela da viagem de Belo Horizonte ao Recife, no primeiro mês de seminário. Chiquinho descobriu e meteu-lhe a caneta. Eu nem sei onde ele está. Eu acho que ele não é crente mais. Aliás, ele não era. Ele não era. Só se ele converteu. Está vindo no seminário, vocês acreditam nisso? Então, irmãos, a bênção às vezes está, meu irmão, abre o teu olho. Deus está de olho em você. Senta com o filho e diz, querido, o caminho que você está caminhando é uma colisão imediata. Diga para a esposa, diga para o esposo, para que a sua casa seja abençoada. Para que sua casa seja abençoada. Essa semana eu ouvi uma expressão de uma irmã, que eu fiquei com o coração extremamente triste. Ela diz, pastor, eu não tenho como servir a Deus com esse traste aqui em casa. Ela vai ficar viúva, irmãos. Ela vai ficar viúva. Eu não pedi isso. Mas ela acabou de dizer que não dá para servir a Deus com o marido lá. E o marido não acompanha. O marido é o empecilho dela servir o Senhor. Ela vai ficar viúva. Ela vai servir o Senhor livre desse peso. Eu não sei quando vai durar. Mas eu vou vê-la viúva. Não é ele, né, irmã Maria José? Aí as mulheres, por favor, digam aos maridos, querido, não é você. Eu não encontrei com você essa semana não, nem deu. Irmãos, tivemos 12 conexões, 6 em Araraquara, 2 em Ribeirão Preto, 1 em Recife, São José do Rio Preto, provavelmente Recife é o presbítero Fábio e a Lenay. São José deve ser a Sandra, Itu e Porto Seguro. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão conectados conosco. Irmãos, quarta-feira, aliás, domingo que vem nós vamos... Irmão Valdir, o senhor guarda aí as projeções para domingo que vem. Nós vamos continuar falando dos levitas, porque tem muito chão aí ainda nesse texto. Agora eles vão para a parte prazerosa de servir o Senhor. Mas tem esses dois lados. Há um compromisso moral com Deus quando Deus nos chama, irmãos. E isso precisa ser feito.